A força eletromotriz de um gerador, então, ela é igual à diferença de potencial que ele fornece ao circuito, mais a energia que é consumida internamente devido à resistência do próprio gerador. Tá? Por outro lado, essa equação também pode ser vista assim. Tá? A diferença de potencial, a tensão que o gerador fornece a um circuito é igual à força eletromotriz dele subtraída, né, da tensão que é consumida internamente dentro do próprio gerador. Aqui nós temos uma imagem que vocês podem usar aí para tentar visualizar, para entender como é que funciona isso. Nós temos uma pilha ligada numa lâmpada, né? Então aqui um gerador com fios ligado por fios que a gente está considerando como ideais, fios sem resistência elétrica, ligados em uma lâmpada. Essa lâmpada é uma resistência elétrica, né, do ponto de vista do circuito. O que acontece? Aqui dentro, o gerador tem essa força eletromotriz que ele fornece ao circuito, mas como ele tem uma resistência interna, o que acaba indo do gerador para o circuito é essa diferença de potencial U, que é a força eletromotriz já computada a perda devido à resistência interna no circuito. Essa diferença de potencial U aqui é também chamada como diferença de potencial útil fornecida por um gerador. Então, a parte da energia, né, que é produzida no gerador, parte da força eletromotriz, ela vai ser consumida internamente e só uma parte dessa energia, que é a chamada DDP útil, vai chegar ao circuito. A curva característica de um gerador está baseada nessa equação aí que a gente acabou de ver, né, de que a diferença de potencial útil fornecida por um circuito é igual à força eletromotriz subtraída da perda de DDP interna. Como é que funciona essa curva característica, então? Quando a corrente circulando for zero, ou seja, quando não tiver corrente ou não tiver esse gerador ligado, a diferença de potencial que ele pode fornecer é igual a quem? É igual à própria força eletromotriz do gerador, está aqui simbolizada com E. Na medida em que eu aumento a corrente que passa por um circuito no gerador, está ligado, essa diferença de potencial fornecida por ele reduz devido à perda. E a gente chega ao ponto em que a diferença de potencial útil vai a zero e a corrente associada a essa situação é a chamada corrente de curto-circuito. Tá? Então, a curva característica do gerador tem sempre essa forma. Ela vai de corrente zero a corrente de curto-circuito e a diferença de potencial útil vai da própria força eletromotriz até zero, no caso da corrente de curto-circuito. Vamos ver um exemplo sobre isso. A gente tem aqui uma questão de vestibular, né, uma questão de concurso, onde é apresentada a curva, né, na forma já do gráfico, a curva do gerador, e esse gráfico traz os seguintes dados, né? Quando a diferença de potencial útil é de 20 milivolts, a corrente do gerador, que passa aí pelo gerador, é de 5 amperes. Quando essa DDP for de 14 milivolts, a corrente vai ser de 8 amperes. Nesse exercício, o gráfico ele nos fornece aí duas informações, né? Que quando a diferença de potencial útil for igual a 20 milivolts, a corrente elétrica é de 5 amperes. Essa informação está aqui. Então, 20 vezes 10 a menos 3 volts é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes 5 amperes. E o outro ponto que está aqui
ele nos diz que quando a corrente elétrica é de 8 A, a diferença de potencial útil vai ser de 14 milivolts, que é a segunda equação que aparece aqui. 14 vezes 10 a menos 3 volts igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes 8. Nós temos aqui o clássico caso de duas equações e duas incógnitas. Eu optei por fazer aqui a subtração, né, do termo da primeira equação menos da segunda, então 20 menos 14, 6 vezes 10 a menos 3. Do outro lado da igualdade, força eletromotriz menos força eletromotriz se anula, e menos R vezes 5, menos R vezes 8, fica então 3R, 3 vezes a resistência interna. Passando o 3 para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo, nós temos então o resultado que a resistência interna desse gerador é de 2 vezes 10 a menos 3 ohms ou de 2 miliohms. Aí, com esse resultado, a gente volta em qualquer uma das duas equações que vem aqui dos dados fornecidos pelo gráfico. Eu optei pela primeira. Então, 20 vezes 10 a menos 3 é igual a força eletromotriz menos 5 de corrente vezes a resistência, que é 2 vezes 10 a menos 3. Com isso, nós chegamos ao resultado que a força eletromotriz do gerador é de 30 milivolts. Com esses dois dados, resistência interna e força eletromotriz, a gente pode calcular a corrente de curto-circuito. Lembrando, a corrente de curto-circuito é a corrente para diferença de potencial útil igual a zero. Então, zero igual força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente de curto-circuito. Isso indica que essa corrente de curto-circuito é igual à força eletromotriz dividida pela resistência interna, ou seja, 30 milivolts dividido por 2 milômega, né, miliohms, resultando então em uma corrente contínua, né, uma corrente de curto-circuito de 15 A.